Louvado seja nosso Senhor Jesus Cristo. Para sempre seja louvado. Salve Maria. É uma alegria hoje nós estarmos aqui reunidos na Canção Nova. É mais um momento de uma extensão de um cenáculo, do encontro com Deus, do encontro com o Espírito. Ontem nós tivemos esse grande encontro em Aparecida e queremos estender todos os anos também um encontro aqui. Esses lugares são lugares sagrados, são santuários. O que é um santuário? Vamos começar por aí. Santuário, no Antigo Testamento, era um local. E quando nós imaginamos santuários, são grandes edificações. No Antigo Testamento, sabe o que era santuário? Era um monte de pedra. Não tinha como entrar dentro do santuário. E para nós hoje a sensação de santuário, nós temos que entrar lá dentro, sentir como que o abrigo de Deus. E o santuário era um local aonde se tinha uma experiência de Deus. E as pessoas no Antigo Testamento montavam um monte de pedra. Esse era o santuário. Então para nós, aonde nós temos uma experiência de Deus, ali é um santuário. A minha casa, inclusive, pode ser um santuário. Se eu tenho uma experiência de Deus, me encontrei com Deus, aqui é um lugar santo, Deus se fez presente. Então, para nós, este momento também é um santuário, é um momento de encontrar-se com Deus. É o momento de a gente ir carregar as baterias, as pilhas, e voltarmos para os nossos locais e reviver desta experiência. A gente peregrina, vai num lugar santo, toma daquela santidade, daquelas coisas dali, volta para casa e a gente se distancia dessa fonte e depois o coração, a alma da gente fica lembrando, que coisa bonita foi aquele encontro com Nossa Senhora de Aparecida, no santuário. Depois, na Canção Nova, que experiência gostosa nós tivemos. É como que isso rejuvenesce a nossa alma, dá um novo vigor, uma nova força. Então queremos pedir ao Espírito Santo que venha nesse espaço sagrado para abrir os nossos corações, para que aqui possamos ter essa experiência de Deus e que possamos voltar com o coração cheio de Deus para o nosso dia a dia, nosso trabalho, nas escolas, em casa, no lar, na rua, que eu possa viver desta santidade. E por isso, o tema que pediram para que eu também partilhasse com vocês é o tema de Maria. É por causa de Maria que nós estamos reunidos nestes dias. É por causa dela, por causa da Mãe de Deus. E ela, como nossa mãe e rainha. Primeiro é mãe. Nossa Senhora, sempre lembrem, porque às vezes sempre fala da rainha. Eu falei, não. Primeiramente, Nossa Senhora é mãe. Ela é mãe da igreja. Ela é que mostra o seu rosto maternal de mulher para a igreja. Inclusive, o Papa Francisco quis mostrar a importância das mulheres junto de Jesus. As mulheres foram as primeiras que tiveram o contato com o ressuscitado, foram as primeiras que saíram a anunciar a importância da dimensão maternal do anúncio do reino. Inclusive, Deus escolhe Nossa Senhora porque Ele quer esse lado maternal. Esse lado de acolhida. A igreja, ela tem que ter o espaço de acolhida. Então, Nossa Senhora que nos acolhe nessa experiência que nós estamos iniciando aqui na Canção Nova, de sempre depois de Aparecida, peregrinarmos aqui para ter um momento com Nossa Senhora, um momento com a Mãe de Deus. Também Canção Nova faz esse papel de ser mãe, de nos acolher aqui para uma experiência de Deus. Acolher a cada um de vocês.
Os homens, as mulheres, né? Benditas sois vocês, mulheres, que têm esses esposos que rezam o terço. Sejam felizes também, né, com a alegria dos esposos de vocês estarem rezando o terço. Ontem eu recebi uma mensagem nesse famoso WhatsApp, né, mas mensagem boa, dizia assim: me alegra este grande encontro. Não alegra somente a mim, mas alegra a Deus, alegra a Nossa Senhora e alegra todas as mulheres que veem os seus maridos rezando o terço. Depois eu fiquei pensando comigo, alegra todas as mulheres. Tem razão, né? Tem razão de que a tua participação de homem no terço é causa de alegria, não somente para a tua esposa, mas para a tua família, para aquelas pessoas que te conhecem. Então Nossa Senhora, ela nos acolhe, e ela quer ser esta mãe, como eu comentava para vocês, de que nos leva ao encontro com Jesus Cristo. Ela foi a primeira que acolheu o sim de Deus, porque Deus queria ter também um lado maternal. Às vezes nós vemos Deus com a característica masculina. Não, Deus é feminino também. Deus queria mostrar o lado maternal, e por isso Ele se dignou assumir uma condição humana. E bem-aventurada foi Maria. Maria que deu o seu sim para fazer este rosto divino, humano no meio de nós. Eu acabo de vir da Terra Santa. Sempre pergunto para os padres: padre, já foi na Terra Santa? E eu sempre dizia não. E todo mundo: mas como, que raro? É como que, em que mundo você vive, padre? Nunca foi na Terra Santa? Você espera que todos os padres vão à Terra Santa? Eu falei: nunca tinha ido na Terra Santa. 25 anos de preparação para sair da Terra Santa. Quando entrei no seminário com um grupo de seminaristas, nós éramos em 12. Vamos à Terra Santa com o nosso padre? Nós dissemos: vamos. E daquele vamos lá, naquele conluio entre nós para ir à Terra Santa, depois de 25 anos, nós fomos à Terra Santa. Então, muito tempo foi de preparação para ir à Terra Santa. E nós estivemos em Nazaré. E Nazaré é gente boa. É impressionante quando você chega na terra. Nazaré, na época de Jesus, era um par de casas. Hoje já é uma cidade grande, tem mais de 40 mil habitantes. Mas os locais aonde mais ou menos Jesus esteve, a igreja da Anunciação, você chega ali, você se encontra com Deus nesse espaço. Até te dá frio no corpo, assim, entrar naquele espaço, ver aquelas pedras, né, aquelas cavernas pequenas ali, em pedra meia branca, meia amareladinha. E aqui Maria deu o seu sim. Aqui o anjo apareceu para ela. Aqui é o santuário por excelência. Aqui Deus chegou aqui. E essa experiência de Nazaré é realmente uma experiência de família, uma experiência de proximidade com Deus. Até as pedras falam. Aquela passagem que Jesus diz: as pedras falarão. Em Nazaré, como que as pedras falam de Deus. Essa experiência de família, que a gente vê em Nazaré, eu creio que é quando a gente fala, queremos ter uma experiência da Sagrada Família, de ser José, de ser Maria, de ser menino Jesus, ter essa experiência. A experiência deles da Sagrada Família, gente boa, não foi uma experiência fácil e de comodidade como nós temos hoje. A experiência de vida diária da Sagrada Família foi no perrengue, foi dura. Nós só compreendemos o Evangelho na sua realidade nua e crua é quando a gente tem uma experiência dessa aqui, de passar por essa terra, de ver as pedras, de ver aquela terra bastante deserta,
as oliveiras meio retorcidas porque a natureza não ajuda, as famosas cisternas. Quem tinha uma cisterna que acumulava água, tinha um tesouro. Então, nos tira da nossa realidade que nós vivemos no século 21, como era na época de Jesus. E a casa não era uma propriedade. Para o povo da época de Jesus, a casa não era propriedade. O que era a propriedade? Era a família, o acolher. Quando se acolhia, isso era a família. Nós temos a passagem dos apóstolos, que Jesus vai lavar os pés dos apóstolos. Nós pensamos que é um ritual aí, lavar os pés, que é Jesus lavando os pés deles. Não tem nada ritual. Era uma expressão de acolhida na família. Chegava, né, você ia visitar a tua família lá, uns 10 quilômetros, caminhando naquela terra árida, seca. Você chegava na casa do outro, você chegava com os pés assim, ó, pegando fogo. Não tinha Nike naquela época, não tinha nem tamanco, eles caminhavam couro duro do pé. O pé chegava inchando, quente. Qual era a melhor maneira de esfriar o corpo? Qual era o ar-condicionado mais gostoso de esfriar o corpo? Uma gamela. Os mais antigos sabem o que é uma gamela, né? Uma gamela, um jarro de água, o anfitrião lavando os pés da visita. A visita sentava, colocava os pés naquela gamela, esfriava os pés, como que dava um frescor. Isso era acolhida, era acolher na família e não na casa. Às vezes nós dizemos, não temos que arrumar casa aqui, porque às vezes a gente se preocupa mais com a estética da casa do que com a pessoa que chega na minha casa. Marta, Marta, né? Às vezes mais com a comida, com as coisas paralelas, né, do que a pessoa em si. E aí nós vemos uma dimensão da acolhida. E por que não acolhiam na casa? Porque era um povo normalmente peregrino. Viviam de uma região para outra, partiam, né? Então eles não tinham uma casa. As casas deles eram pequenas entradas na rocha, e eles formavam uma casinha. Às vezes montavam umas casinhas de pedra, né? Cobriam, isso era a casa. Então o que era importante era a família. E aí nós começamos a entender por que aparece lá nos evangelhos toda a genealogia de Jesus Cristo, desde Davi. Porque a família é importante, não a casa, não os bens, né? A minha terra, eu pertenço a esta terra. Não é que eu pertenço no meu terreno, onde eu coloquei a cerca. Isso é a acolhida, gente boa. É o humano que se acolhe. Maria acolheu o humano de Deus. A Sagrada Família acolhia a pessoa que vinha até a casa, com gestos muito concretos de acolhida, né? O outro é importante para mim. Como nós estamos com a nossa acolhida? Como é que nós acolhemos as pessoas? Não somente na minha casa. Lembrem que hoje a leitura, eu coloquei a primeira leitura. Vós sois o santuário de Deus, vós sois o templo do Espírito Santo. Eu sou uma casa, em mim habita o Espírito, habita Deus, em você habita Deus. Você foi batizado em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Você é um templo ambulante. Você tem consciência disso aqui? Primeiramente, se eu sou um templo, como eu estou com a acolhida? Essas pessoas que vêm até mim. Falo de Deus, transmito das coisas de Deus, falo das coisas alegres, das coisas que cativam o outro, cativa o próximo. Ou quando o outro chega até o meu templo santo, chega até mim, eu abro a ladainha de Lamentações e
derramos as lamentações. Ah, porque isso não dá certo. Ah, porque não sei o que. Ah, porque não sei o que. Ah, que não sei o que. Que acolhida nós estamos dando a este próximo. Nós deveríamos somente falar das coisas boas, gostosas, porque é o que anima o outro. É o que cativa, o que dá força. As coisas negativas deveríamos esquecer. Deixar, né, numa jarra, ao sair de casa, deixar na jarra todas as coisas ruins. Deixo aqui, tanto para ir para a rua, como volto da rua também, deixo ali as coisas ruins e entro para dentro da minha família com as coisas boas. E falar das coisas boas. Bem-aventurado aquele que semeia, e semeia sementes boas. E por onde é que nós semeamos? Nós semeamos pela nossa palavra e pela nossa ação. A palavra é um punhal de 2 gumes. Quantas vezes nós humilhamos o outro, machucamos, nos tornamos pedantes por causa da nossa palavra. E às vezes sem querer pela nossa palavra maldita, já é, né, a própria palavra, né, não bem falada, né, maldita, né, ela já é maldita, né, viola outro espaço sagrado, outro santuário que vem ali, outro templo do Espírito Santo que vem até mim. Poderíamos dizer a outra Maria que traz a presença de Deus até mim, por causa da minha maldita palavra, não bendita, não bem falada palavra. E também as nossas ações. As nossas ações, elas dizem quem somos nós. Eu posso me apresentar como que o melhor, o fantástico, mas as minhas ações vão me delatar totalmente o contrário. Vamos dizer, esse não é o padre Vandemir, não é. As ações dele é totalmente contrário do que ele diz. É dolorido quando a gente escuta algo assim da gente, que a nossa palavra não vai de acordo com as nossas atitudes, as nossas ações não transcrevem aquilo que nós falamos. Tem a imagem de Nossa Senhora do Perpétuo Socorro. Opa, louvado seja Nosso Senhor Jesus Cristo. Aqui dá para nós olhar essa imagem. São ícones. E se vocês percebem, a boca de Nossa Senhora é bem pequenininha. A boca. A orelha, aqui não dá para nós vermos bem por causa do véu dela. A orelha dela parece um balde. É enorme nos ícones a orelha de Nossa Senhora. A boca bem pequenininha. E os olhos de Nossa Senhora, ou de qualquer ícone, são uns olhos enormes, desproporcional de acordo com a pintura. Esteticamente a gente olha assim, ah, que bonito, mas se for colocar, né, as regras de medida, não bate os olhos grande, a boca pequena, as orelhas grandes. Por quê? Porque é justo isso que nós estávamos falando agora. Nossa Senhora tem os olhos grandes para contemplar, sempre olhando e contemplando. A boca pequena, para quê? Para falar e bem pouquinho, bem chiquitinho. Não tem a boca grandona. A boca é bem pequenininha, pode olhar todos os ícones. Se contempla muito, se fala pouco. E por que as orelhas são enormes? Se escuta muito. Sempre olhe, gente boa. Olhe nas imagens de Nossa Senhora, nos ícones, e veja essa característica. Essa é a característica da pessoa sábia. Pessoa sábia não é o que muito fala. Às vezes nós imaginamos, o que muito fala é o que muito sabe. Às vezes não. A maioria das vezes, o que muito fala não é o que muito sabe. O sábio é aquele que fala pouquíssimo,
E nas poucas palavras, ele diz muitíssimo, diz muitas coisas. Então aqui está um sinal da nossa caminhada de santidade no dia a dia. Eu vou buscar contemplar bastante, escutar o próximo bastante, falar pouco para que ele fale mais. Esta é a acolhida, gente boa. A acolhida, quando você vai numa casa, você pode falar das coisas que estão no teu coração, que te dão vida, as coisas boas, não ir semear lá as coisas negativas, a maldita palavra, mas sim ele vai, a bendita palavra, as palavras das coisas boas que aconteceram comigo, na minha alma, para essa pessoa que me acolhe. E eu que acolho, a atitude da Nossa Senhora. Boca bem pequenininha, fala pouco, deixa que outra visita fale mais. Justo ela vem ali para me trazer algo, me trazer uma mensagem. Escutar bastante e olhar. E quando falar, falar das coisas sábias. E agora, o que é coisa sábia? O que eu vou falar? Mal assino o meu nome. O que eu tenho de sabedoria? O que é sabedoria? Sabedoria, gente boa, não é doutorado. Não são os doutorados, as universidades. Né? Tem doutores que têm 3, 4 doutorados e ele está se afogando em si mesmo. Não encontra caminhos de partida, de saída para a vida. E está com seus doutorados. A inteligência não é a sabedoria divina. A sabedoria divina é viver as coisas simples a partir de Deus. Deus me abre essa porta hoje, louva a Deus, graças a Deus por ter abrido essa porta, por estar aqui, não vou me angustiar, Deus vai me colocar as palavras certas, na hora certa, porque eu estou com Ele, eu não estou longe dEle. E Ele não vai querer que um filho seu dê mau testemunho dEle quando Ele busca dar um bom testemunho do Pai. O Pai vai colocar palavras simples, pequenas, e inteligíveis. Nós podemos olhar o Evangelho, como Jesus fala do reino de Deus, com palavras simples, falando do campo, falando de videira, falando de pedra, e nisso ele está falando de Deus. Nós vamos pegar já as cartas de São Paulo, né? A gente já se complica mais para ler essas cartas aí. Nossa, tem muita teologia ali dentro, né? E Jesus Cristo falou as coisas simples e falou de Deus. Aí está a sabedoria que nós temos que buscar. Essa sabedoria é onde eu estiver que eu possa falar das coisas boas, falar de Deus, acolher como Nossa Senhora me acolhe. A boca pequena, os olhos grandes, a orelha grandona, a boca bem pequenininha para falar pouco. Essa acolhida, gente boa, também nós, no terço dos homens, temos que dar. O bonito do terço dos homens é quando realmente você vai e se sente como no Tabor. Aqui é bom estar, eu gosto de estar nesse lugar. Esse lugar para mim me leva ao encontro com Deus. Por isso todos os responsáveis, coordenadores de grupos, pensem nisso. A importância da acolhida. Uma boa acolhida vale mais do que uma boa rezada. Lembrem disso, coordenadores. Uma boa acolhida melhor do que uma boa rezada. Porque essa pessoa que está chegando se sente bem. E ela sempre vai voltar ali para ter essa experiência do bom e do gostoso. E vai querer dizer que nem os apóstolos, né? Aqui é bom estar, vamos construir umas tendas, vamos ficar por aqui. Jesus disse, não, vamos agora dar testemunho. Então repensem na caminhada como terço dos homens, como é que nós estamos acolhendo essas pessoas que vêm rezar o terço. Estamos sendo o exemplo de Nossa Senhora, falando coisa boa, pouca, olhando muito para a pessoa. Às vezes nós chegamos assim, né? Pegamos
o manual aqui, né, e já começamos lá. Nem olhamos no rosto das pessoas. Lembrem que o primeiro é o humano. O humano é importante acolher. A partir da acolhida do humano, nós nos encontramos com Deus. Quanta coisa bonita tem acontecido com o terço dos homens, principalmente com o tema da acolhida, e não tanto com o tema do terço. Eu estive participando 3 semanas atrás em São Paulo de um terço, e os homens rezavam o terço, mas no final sempre uma voz destoava: amém! Mas o resto da Ave Maria é normal, e chegava no final lá: amém! Aí, como eu sou grandão, eu não gosto de sentar no primeiro banco, porque eu tapo a visão de todo mundo. Então, sempre sento no último banco. Aí eu falei: de onde vem esse amém? Comecei olhando a almarada, de onde vinha o amém, até que descobri um senhor muito simples, sentado ali. Ele não sabia. Eu não sabia rezar Pai Nosso, não sabia rezar Ave Maria, Glória, não sabia nada. Mas ele sabia dizer o amém. E quando vinha ali, falava: aqui é a minha vez, ele falava alto. Primeira reação de nós homens: esse cara aqui nós temos que tirar, tem que ensinar ele a rezar uma Ave Maria. O cara não sabe nem rezar uma Ave Maria. Não, gente boa. Ele estava ali se encontrando com Deus e totalmente em sintonia com os homens rezando o terço, no amém dele que ele sabia dizer, e sabia dizer na hora certa. Não dizia errado. Quando vinha, ele falava alto, porque ele acertava a reza dele. É assim, gente boa, é assim que nós vamos entrando nas coisas de Deus. Às vezes o primeiro problema, sabe quem são? São nós padres. Às vezes nós padres, né, queremos exigir dos fiéis mais do que nós somos, às vezes nem somos. Queremos exigir mais do que isso aqui. E não sabemos olhar o processo de cada um no encontro com Deus. As portas que nós temos que abrir e cada um fazer o seu caminhar em direção a Deus e segundo a sua maneira. Isso aqui também para nós, coordenadores, a importância de aceitar cada um como é. Abrir as portas. Papa Francisco nos fala que nós temos que ser uma igreja em saída, uma igreja acolhedora. O terço dos homens é uma dessas portas da igreja, que tem que ser acolhedor. Por isso não existe nenhuma exigência para participar do terço dos homens. Não é casado. Não, está em pecado. Essas coisas que rapidamente, às vezes, nós gostamos de colocar como etiqueta no outro, para separar e não para unir. E Jesus disse: eu vim para os pecadores. Lembremos que nós temos que acolher cada um na sua maneira de ser, na sua maneira de viver a fé, esse encontro com Deus, e abrir as portas. E deixar que o Espírito Santo que vai obrar nessa pessoa, o Espírito Santo que vai abrir a oportunidade nesse que dizia amém no final, para ele aprender as outras partes do Ave Maria. E ele vai fazer o processo lento e orgânico do encontro dele com Deus, da sua maneira de rezar e também da sua transformação. É o homem que reza, o homem se transforma. O homem que se afasta de Deus, dizia o padre Kentenich, ele se torna besta, ele se bestializa, ele se embrutece. O homem, quanto mais entra em sintonia com Deus, né, mais ele cria essa afinidade, né, com o humano. Mais ele tem essa sabedoria de ver as coisas do dia a dia desde um olhar divino. E quanto mais nós nos distanciamos de Deus, mais bruto, mais tosco, né? Mais cavalo, essa palavra é meio forte, né? Mas a almarada sabe, né?
a gente se embrutece. A santidade, gente boa, é nós nos tornarmos afáveis a Deus e ao próximo. E respeitar a caminhada do próximo. A acolhida, quando vem na minha casa, lembrando lá da Sagrada Família, é a pessoa que vem. Eu faço com que essa pessoa esteja bem. Santo Antão dizia: a melhor pastoral para levar o encontro com Deus é a pastoral da acolhida, aonde o próximo sente paz e alegria. Lembra dessas duas coisinhas, aonde sente paz e alegria. Essa é a melhor pastoral. E é ali que a pessoa vai nesse encontro com Deus. Então que possamos nós, nos nossos locais onde rezamos o terço dos homens, ser um Tabor, ser um lugar gostoso de ir, aonde eu vou lá, me sinto em paz e me dá alegria, me dá fortaleza interior. E é um desafio. É um desafio porque nós temos que, como coordenadores, quem está conduzindo o grupo, né, os padres, muitos padres que têm essa importância de estar cativando os grupos, né, de olhar com mais humildade esse processo da caminhada do terço dos homens, e dentro do terço dos homens, cada um que participa. Só que também, gente boa, o que é bom para mim, eu quero que seja bom para o outro. Se um é do Esporte Clube, que o outro seja do Esporte Clube. Se é um de São Paulo, quer puxar para São Paulo, né? Aonde está o seu coração, você quer levar os outros também onde está o teu coração. E se ir num grupo, rezar o terço, é um local onde eu encontro paz, me dá alegria, me dá satisfação. Também eu tenho que anunciar isso aqui, eu também tenho que falar para os outros, tenho que comunicar, é o que faz a Canção Nova, com toda essa aparatagem aqui, é comunicando a boa nova, a experiência de Deus para os outros. A missão não é somente deles. Jesus Cristo começou escolhendo 12, e depois mais 70 e poucos, e foi se multiplicando, porque a experiência de Deus tem que ser anunciada, tem que ser partilhada. E dentro dos nossos grupos também, nós temos que comunicar, nós temos que partilhar, temos que convidar outros a ter essa experiência de Tabor, aonde nós rezamos o terço no dia a dia, né? Onde nós levantamos isso aqui. Que o outro talvez não sabe o que é, não vai como o do amém, né? Provavelmente não tinha pegado um terço na mão, mas que o outro também, com o tempo, ele possa ter o terço, carregar o seu terço. E o terço não o carregar como um amuleto, né? Deixa eu carregar o terço aqui, né, para tirar as maldições que anda por aí. Nada disso, nada disso. Quer dizer, eu carrego o terço porque é o meu instrumento de reza do dia a dia. É o meu instrumento também de lembrar de Deus. Lá caminhando na rua, né? Leva a mão no bolso para estar aqui meu terço, um momento de rezar uma Ave Maria, dar um glória a Nossa Senhora por esse momento. Essas coisas também eu tenho que comunicar ao outro, anunciar ao outro. E às vezes muitos dos grupos dizem: o nosso grupo não vai, nós estamos em 6. E eu escuto paróquias aí que tem 200, tem 180, tem 60, e o nosso não sai para frente. Por que é que não sai para frente, gente boa? Talvez está faltando a paz e a alegria ali dentro. Às vezes a gente está muito preocupado com as estruturas e as formas e esquecemos do Espírito. Ali tem que ter o Espírito, ali tem que reinar o Espírito. Eu tenho que me preocupar com o outro. Por isso que eu pergunto a cada um de vocês: você foi lá, você foi bem acolhido, você se sentiu bem? Você faz isso agora?
Você acolhe outro que está chegando ali? Ou só fica esperando, não, tem o coordenador lá, ele que acolha. Não. Faz parte também da minha missão de acolher o outro naquilo que me traz paz e me traz alegria com as coisas de Deus. Eu tenho que comunicar isso aqui, eu tenho que anunciar. O terço dos homens tem crescido aqui no Brasil, por isso, gente boa. Porque tem homens que transmitem essa alegria, essa força, esse entusiasmo do terço para o outro, cativa o outro no seu entusiasmo pela oração. Eu trago a pergunta novamente para cada um de nós. Como eu estou com esse entusiasmo? Estou conquistando outros? Aí voltamos lá no grupinho que não vai para frente. Sabe que nós, o nosso grupo, estamos transmitindo isso aqui? Estamos levando no peito, com ardor, com entusiasmo, o terço, a oração do terço? De falar de levar no terço ou no peito, eu quero também contar algo, né, que a importância de muitos estão aqui, que estão também com a camiseta do terço dos homens. Terço dos homens, terço homem rainha, terço dos homens e todo que lado assim, né? Por aí nós estamos também dando testemunho. Na minha cidade, usando a camiseta do terço dos homens, eu estou dando testemunho. Às vezes, eu não vou lá porque me dá vergonha de usar a camisa do terço dos homens. Você não está sendo testemunho. Usa. O simples fato de outro ver a imagem, o olho, contemplar, lembra Nossa Senhora, o contemplar a imagem, o estético, isso vai transformando este homem. Está o Cavalcante aqui, 2014, eu estava na Alemanha, num encontro lá de 100 anos da Mãe Rainha, e no meio daquele mundaréu de gente lá, de todo que lado, eu vejo o Cavalcante lá. E estava com a camiseta do terço dos homens. Eu disse, Cavalcante, você é o único. Você não tira essa camisa até acabar esse encontro. Deveria ser uma semana. Vai feder a tua camisa, mas não tira essa camisa do corpo. E estava frio, tinha que usar umas blusas grossas, mete por cima, mesmo que feda, mas mostre que você está aqui, que tem homens do terço dos homens aqui participando. Outra vez, seguindo o mesmo exemplo dele, do encontro da juventude foi em Polônia, não sei como, só de jovens, e ele apareceu lá. De juventude não tem nada, o jovem está no coração, né? A cara dele está já pré-aposentado. Aí esse, tá com a camiseta do terço dos homens aí ou não? Você está? Você é um grande jovem, não tira ela do corpo. A camisa é gente boa, ela dá testemunho. Ela dá testemunho daquilo que move o teu coração. Quando você coloca a camiseta da tua equipe, é que está te movendo o coração ali. Camiseta do terço dos homens. A gente poderia dizer que a camiseta, o símbolo, ele é um sacramentário. Tem um sacramento, né? A graça de Deus que nos vem direto. E o sacramentário, né? Sacramentário, o terço é um sacramentário. Água benta, né? É aquelas coisas que Deus me leva à graça de uma maneira indireta. Poderíamos dizer, o uso da camiseta é isso, gente boa. É levar o outro também se abrir para que Deus possa penetrar no seu coração, transformar o seu coração. Falando, né, desses encontros internacionais aí, foi justo nesse ano, 2014, eu tive a graça de estar em Roma e tivemos a oportunidade de estar com o Santo Padre o Papa Francisco. E no encontro, quando nós fomos para lá, foram 40 padres, numa sala reservada,
E cada um levava, né, um tercinho para o Papa abençoar, levava uma coisinha. Eu falei, e eu o que levo? Não tenho nada para levar. Eu estava com o terço no bolso, mas o Papa vai dar tanta bênção para tanto terço, e no final ele sempre dá uma bênção em geral para todas as coisas, né, objetos religiosos. Aí eu abro minha bolsa, eu estava com o manual. Eu tinha 2 manuais do Terço dos Homens, eu sempre levo. Aonde eu vou, eu levo. Já foi até para a Índia, em português. O que eles fizeram com o português, não sei, mas talvez vai criar interesse, né, entre em contato, traduz, qualquer coisa. Eu pego e solto o manual, aí, Terço dos Homens, toca para frente, né, como que faz, dá uma lida aí, e começa alguma coisa, se o Espírito Santo tocar no teu coração. Eu vou levar isso aqui. Peguei o manual, e indo, quando fui cumprimentar o Papa, a gente cumprimentava pessoalmente, né, eu pedi, falei, Papa Francisco, falei em espanhol, disse, olha, isso é questão de minuto máximo. Contei para ele rapidamente, né, do Terço dos Homens aqui no Brasil, nessa grandiosidade que o Espírito Santo tem despertado na nossa igreja aqui no Brasil, com participação, né, de centenas e centenas de homens, Brasil afora, rezando o terço. Eu queria pedir para o Senhor que desse a bênção nesse manual, que a sua bênção seja para todos os homens do Terço dos Homens. Aí ele escutou, né? Aí ele pegou e deu a bênção. E nós fizemos questão, né, de colocar em uma das páginas aqui essa bênção, né, mostrando que o Santo Padre o Papa também nos acompanha. Não nos acompanha porque eu apresentei para ele o Terço dos Homens através do manual, mas também porque os bispos do Brasil também têm transmitido. Ele já tinha escutado do tema do Terço dos Homens no Brasil. Aí me perguntaram, e você deixou o manual com o Papa? Eu falei, não deixei, trouxe. Esse manual não deixe com ele não, esse é meu, esse eu guardo. E indo agora, também fazendo essa caminhada da Terra Santa, eu disse, não, aqui nós temos que ter algo também do Terço dos Homens, temos que... E eu pensava, porque tudo está milimetricamente nos espaços que a gente vai fazendo as peregrinações, todo controlado, né? Você não pode deixar coisas, né? E muito mais ainda no Santo Sepulcro. Nós falamos Santo Sepulcro, mas os ortodoxos dizem a Igreja da Ressurreição, porque Jesus morreu e ressuscitou. Então a gente ficou no Santo Sepulcro e eles falaram da ressurreição. Mas nessa igreja, né, que está o Gólgota, né, uma igreja enorme assim, o Gólgota está numa pedra lá, e depois onde Jesus foi colocado, né, naquela tumba, está mais ou menos um pouco distante assim, mas é dentro da mesma igreja. E falei, aqui é o umbigo do mundo em respeito à religião. Ali estão os judeus, ali estão os muçulmanos, ali está também os cristãos. Eu falei, é aqui que eu tenho que deixar algo o Terço dos Homens. E rodava a igreja. Tive a oportunidade de ir cedo lá, abrir as portas para nós celebrar a missa, mas está todos os cantinhos, né, controlado, e qualquer coisa que se deixa, tiro. Aí eu fui por debaixo da igreja do Gólgota, tem também uma escavação ali, que é uma capela, e olhei, né, para todo que lado assim, ver se não tinha nenhuma câmera olhando também, né, porque uma câmera já tiram dali, pensando que é uma bomba. Aí eu peguei escondidinho assim, e entrei por detrás de um quadro secular que está na parede lá, né? Falei, eu quero também que o Terço dos Homens esteja aqui, né, onde Cristo morreu, e ressuscitou. Que é por causa dele que nós rezamos o terço. É por causa de Jesus Cristo. Nossa Senhora é o caminho que nos leva ao encontro do seu Filho Jesus. E Nossa Senhora esteve aqui junto com Jesus, ao pé da cruz, onde Jesus entregou, né, o seu Filho a Maria, entregou a igreja a Maria. Aqui eu quero também deixar um pequeno sinal da nossa caminhada de Terço dos Homens. Peguei escondidinho lá, como eu sou grandão, né, na pontinha dos pés, consegui entrar por detrás lá e meter um livrinho por detrás de um retábulo daqueles lá que provavelmente nunca vão encontrar, não sei quando forem tirar para fazer restaurações. Então, isso para nós, eu creio que é um símbolo, né, um símbolo de nossa caminhada com Deus e viver essa nossa fé cristã, né? A fé em Jesus Cristo, esse Jesus Cristo que se dá
todos os dias para nós, através da celebração da Eucaristia. E nós, Terço dos Homens, deveríamos através de Maria, crescer na nossa fé, para que esse Cristo, que se faz presente no meio de nós, no dia a dia, eu possa receber na minha santidade, no meu esforço de crescer na santidade, e eu me tornar um tabernáculo. Receber a Eucaristia e ser esse tabernáculo vivo de Cristo, tabernáculo peregrino de Cristo, né? Levar Cristo na minha família, levar Cristo no meu trabalho, levar Cristo lá no meu truco, lá no meu futebol, aonde eu for, eu possa levar a Cristo, porque eu comunguei, eu estou com Ele aqui, eu sou esse tabernáculo vivo, e que as minhas ações derem testemunho das coisas que eu vivo, as minhas palavras sejam palavras poucas e de sabedoria, o meu olhar seja um olhar de contemplação, de olhar a cada um, de olhar no rosto humano de cada pessoa, olho no olho. Nós fazemos missões com a juventude e nós dizemos para cada jovem, de zóio a zóio, olho a olho, a Nossa Senhora. E é ali que você vai encontrar força, e é ali que você vai encontrar também carisma para anunciar as coisas do reino. Antes de encerrar, eu vou convidar aqui a banda para que possamos cantar o hino do Terço dos Homens, né? Pedir através desse hino que Nossa Senhora nos abençoe, derrame a bênção intercessora do Espírito para cada um de nós. Assim como a corça suspira pelas águas, por ti suspira minha alma, o Espírito de Deus, assim como a corça, assim como a corça. CançãoNovaPlay.com. Assine já!